Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana de Coelho da Rocha, e nós estamos aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Coelho da Rocha para transmitir a nossa escola bíblica dominical, e hoje com um tema muito interessante, muito importante na nossa revista Ídolos do Coração. Hoje estaremos estudando a pornografia, o perigo da pornografia. E é com grande alegria que nós iremos receber aqui hoje para falar conosco sobre esse tema o reverendo Alain Acioli, um grande amigo do seminário, alguém que tem sido muito usado por Deus e já nos abençoou em outros momentos e certamente nos abençoará no dia de hoje. Então quero te convidar, você que está entrando agora, dê uma curtida, compartilhe, marque um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, para que possam participar conosco aqui desse estudo, que certamente será edificante. Então não deixe de compartilhar no teu Facebook, não deixe de convidar, para que possamos juntamente sermos edificados. Nós vamos fazer uma oração inicial, e logo depois estaremos assim então dando início à nossa escola bíblica dominical. Pai bendito, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento louvar, bendizer e glorificar o teu nome por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos concede, esse domingo de sol que nós dedicamos a esse tempo como um tempo de aprendizado, iniciando a nossa semana na sua presença. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e rogamos, Pai, para que o teu Espírito Santo esteja nos assistindo ao longo de todo esse dia. Pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para que possamos compreender a tua mensagem na EBD que teremos. Pedimos para que o Senhor use o teu servo, o reverendo Alain, que ele seja instrumento do Senhor nesta manhã. Abençoe todos aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda entrarão na nossa página e aqueles que assistirão posteriormente. Que sejam igualmente abençoados, que possam ter esclarecimento e se passam por esse problema, que possamos ver a tua glória sendo manifestada, trazendo cura e libertação para a vida espiritual dos teus filhos. É a oração que fazemos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente começar, se houver algum problema na transmissão, a questão do microfone, eu peço que vocês sinalizem para que nós não tenhamos problemas na questão de continuarmos falando e a transmissão caiu, ou está agarrando, ou o microfone está ruim. Então, não deixe de marcar. Nós temos aqui o reverendo, o presbítero Johnny, já falando aqui reverendo, o presbítero Johnny que está aqui nos auxiliando. Então, se você sinalizar, rapidamente nós vamos ver e vamos tentar fazer a correção da transmissão aqui. Às vezes acontece e ninguém fala nada, e quando a gente vai ver, já passou um bom tempo de fala, com a fala prejudicada devido a algum problema técnico. Então é com grande alegria que eu quero chamar aqui o reverendo Alain. Prazer recebê-lo. Deus abençoe. Fica à vontade, tá, meu irmão? Alô. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui, participando desse momento da igreja, participando desse momento de estudo online, e podendo contribuir, com essa série Ídolos do Coração. E me foi dada essa missão. Todos os ídolos são difíceis, mas esse ídolo, ele talvez, se a gente fosse tentar caracterizar ele de alguma maneira, ele seria uma espécie de camaleão, porque ele consegue se camuflar, se esconder, ele é sutil, ele é um ídolo que, após plantar a semente, gradativamente começa a dominar, mas ele leva
há constrangimentos, há vergonha, e por conta disso quase não se fala, né, sobre esse tema. Só vou pedir ao reverendo Nilson que me auxilie no horário, tá bom? Bom, então vou deixar aqui, conto com seu auxílio no horário. Aqui o tamanho é menor, né? Então tem que ajeitar. Irmãos e amigos que possam estar assistindo ou vão assistir, existe material vasto, a igreja tem a sua revista que tem acompanhado, e eu gostaria de contribuir hoje com os irmãos, na verdade, muito mais como uma espécie de bate-papo, né, do que uma aula em si, mas um bate-papo sobre o tema, sabendo que a maioria, se não todos, possuem a revista, possuem o material. Então, o meu objetivo é, os irmãos tendo lido o seu material, que a gente traga, talvez mais, ou jogue mais lenha, né, nessa fogueira. E aí é quase um trocadilho mesmo, por causa dessa questão da pornografia. Bom, irmãos, já há algum tempo, algumas pessoas já me procuraram para conversar sobre esse tema, para falar sobre esse tema, para confessar pecado sobre esse tema, o que acabou gerando assim a necessidade de pesquisa, né, de estudo um pouco mais aprofundado sobre o tema. E hoje, algo que é pouco falado, mas que, se você que está aí assistindo, se você nunca teve acesso a nenhum tipo de material do que chamamos pornográfico, provavelmente você mora em Marte. Por quê? Porque a própria pornografia, o próprio material, ele dos anos 50, 60, 70 para cá, ele foi mudando, ele foi evoluindo. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que aquilo que se considerava, por exemplo, pornografia nos anos 50, 60, era, e aqui, irmãos, eu pretendo não ficar dosando muito, né? Vamos falar abertamente. Mas nos anos 50, 60 e meados aí 70, o que havia sobre isso, sobre pornografia, eram, por exemplo, aquelas cartas, né? Então, alguns livros e alguns relatos vão fazer trazer um material histórico sobre o início desse mal e como que isso foi se desenvolvendo. Então você tinha o que nós chamávamos de pornografia leve, light, soft, né? Então você tinha cartas de baralho e apenas com modelos, enfim, com determinadas imagens, né? Só que com o passar do tempo, com a evolução de tecnologia, com a própria humanidade se libertando, mas na verdade se escravizando, mas entre aspas, se libertando de determinados dogmas e de determinados padrões que a cristandade até um certo período ainda conseguiu manter. Com essa libertação, aquilo que era chamado, que era visto como light, como soft, ou que era ainda, vamos dizer, permitido como uma cena leve e rápida, às vezes num programa de TV aberto, com o passar do tempo isso foi ficando pesado, e cada vez mais pesado. Por isso que eu disse que se você de alguma maneira não viu, é porque você mora em outro planeta. Porque basta você, ao invés de estar na igreja no domingo, ficar em casa e assistir um programa de auditório, e você vai ter ali, por exemplo, alguma dançarina que, influenciada por essa cultura pornificada, vai estar em trajes, expondo o corpo e, enfim, fazendo sua dança. Bom, a grande pergunta é a seguinte: por que as pessoas consomem
pornografia. Repetidas vezes as pessoas falam sobre os mesmos gatilhos. Um dos livros base que eu estou utilizando, não sei se é possível, senão depois coloca um, né? É um livro do Tim Chester, da editora Fiel, chamado Com Toda a Pureza, Livres da Pornografia e da Masturbação. Então eu vou trazer aqui para os irmãos, para a gente refletir, para a gente pensar um pouco, alguns dados, algumas falas sobre esse livro, tá bom? E eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que em algum momento tiveram contato, que provavelmente beiraram o vício, ou quem sabe até mesmo se viciaram. Um dos grandes gatilhos, uma das grandes questões da pornografia, e inclusive é o que de certa forma faz algumas pessoas ainda terem vergonha, porque de maneira geral já é algo escancarado, algo aberto, mas é o aspecto sujo, né, da pornografia. E a pergunta é, como que é possível, mesmo não gostando, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que está dentro de um compêndio de pecados, né, naquele bojo, por que aquilo é tão atrativo? Ora, algo que eu percebi enquanto pesquisava e preparava o tema, é o quanto que pessoas, ONGs, instituições, até mesmo não cristãs, atualmente percebem a malignidade de pornografia e do que vem no seu bojo, não é? Então, por que nós somos atraídos, o ser humano como um todo, a algo desse tipo, que parece que ao bater nos nossos olhos, desperta curiosidade, desperta cobiça? Bom, dentre tantos motivos, existe um vazio, uma necessidade no coração, e algumas pessoas vão falar sobre esses gatilhos, por exemplo, tédio. Então você se encontra entediado, você se encontra sem o que fazer. A própria exposição, né? Enquanto no passado, 20 anos atrás talvez, algo assim, para trás, era muito mais difícil você ter acesso, né? Você tinha que, o sujeito ele procurava aquela banca mais escondida, né, para conseguir o acesso. Hoje a exposição é gratuita, é fácil, e é como eu disse, inclusive alguns vão dizer que por estar em TV aberta, não, isto não é pornografia, isto é apenas uma exposição do corpo, enfim, sabe aquele negócio de você camuflar o nome do ídolo, né, para tentar camuflar o pecado. Então, a exposição ao próprio material de alguma maneira, alguns foram expostos pelos pais, em que sentido? Simplesmente tendo achado algum material, alguma revista quando era pequeno, né, no esconderijo secreto do pai, ou às vezes até da mãe, quando não abusos e a exposição a um ambiente sexualizado. Solidão, a própria oportunidade, o estresse, cansaço e rejeição. O ponto é o seguinte, como qualquer vício, aquele que envereda para o vício da pornografia, ele vai buscar alívio de tensão e às vezes razão para a própria existência. Como qualquer vício, se começa com algo leve, e os relatos que se tem, né, dentro dessas ONGs e de instituições que já, não cristãs inclusive, que já combatem esse mal, os relatos que se tem é de pessoas que começam com coisas muito leves, só que assim como uma droga, aquilo vai criando resistência. Então é como se seu organismo criasse resistência àquela dose. Então, alguém começa com uma nudez leve e diz que é apenas
uma foto artística ou algo parecido, e as próprias tensões da vida, as próprias amarguras, como foi dito, estresse, cansaço, rejeição, solidão, vai fazendo com que você vai cada vez mais buscando esse tipo de coisa, e o cara sai, de repente, de um início com uma foto e pode vir a parar, por exemplo, em pedofilia, porque o cérebro ele vai criando resistência. Existe uma parte do cérebro que é chamado de recompensa. Me faltou agora o primeiro termo, mas alguma coisa recompensa. Enfim, uma parte do cérebro que ela sempre entende que quando você age de alguma maneira, aquela recompensa é boa. Então ele vai sempre te levar a ir atrás daquilo que está te recompensando com essa satisfação. Qual é o problema disso? O problema disso é que o cérebro, hoje já se sabe, o cérebro humano, ele está em constante... o termo não seria mutação, mas para que vocês entendam, eu vou chamar de mutação. Ele está em constante aprendizado, ele está sempre reaprendendo. Por exemplo, algo que você faz todos os dias, você pode imaginar o seu cérebro como se fosse assim, um matagal alto, e aí quando você começa a estudar algo novo, por exemplo, você vai aprender inglês, você quer começar a aprender inglês, é como se você viesse com um facão naquele matagal da língua, e você começasse a abrir trilha, até que de tanto estudar e de tanto fazer, o seu cérebro já tem uma trilha aberta para aquela língua. E a mesma coisa acontece com qualquer coisa que você comece a praticar. E no caso da pornografia, então você começa com algo leve, e aquilo vai abrindo trilha no seu cérebro, e chega ao ponto de que você não tem mais interesse em coisa alguma, a não ser a busca por esse tipo de material. E que inclusive não para por aí. O sujeito ele chega a atos de violência, o sujeito ele chega aí assim, eu falo sujeito, né? Mas infelizmente é uma realidade tanto com homens quanto com mulheres. Mas a pessoa ela vai se tornando cada vez mais amargurada, cada vez mais se afastando de convívio social e de convívio com a própria família, e alguns inclusive vão sair daquele ambiente virtual para a procura de prostituição e casas assim, né? Por quê? O cérebro também entende, e esse é um gatilho também, o cérebro entende que é o seguinte, foi feita uma pesquisa, quem fala sobre isso inclusive é um pastor chamado Guilherme de Carvalho, do Labri. Então, ele fala sobre uma pesquisa que foi feita com os homens, foi uma pesquisa feita com homens, aonde se colocou aparelhos, né? Eletrodos, enfim, para leitura das ondas cerebrais e tudo mais. E o que acontece? Várias imagens, eles ficavam numa sala e várias imagens diferentes passavam. E o cérebro respondia fazendo uma leitura e interpretação daquela imagem. E o que se constatou é o seguinte: então você tinha imagem de comida, maçã, macarrão, enfim, uma cidade, e o cérebro vai fazendo a leitura. Quando se colocavam imagens de ferramentas, então, por exemplo, um martelo, apareceu um martelo, o cérebro fez uma leitura. Quando aparecia uma mulher trajada decentemente, o cérebro fazia uma leitura. Mas quando aparecia partes do corpo feminino, onde o rosto não aparece, onde não há de fato uma pessoa, mas você tem uma parte do corpo feminino exposto, a leitura do cérebro era a mesma leitura de um serrote ou de um martelo. Porque o cérebro fazia a leitura de que aquela parte daquele corpo não fazia parte de um ser, de um corpo humano, de uma pessoa, e que tinha uma utilidade prática como ferramenta. Como ferramenta. Então, o cérebro, ele
tem vários mecanismos que, por causa da queda, por causa do pecado, pelo motivo de não amarmos a Deus perfeitamente como deveríamos amar, corremos o risco de sermos enredados, né, nesses gatilhos. Então, às vezes também a gente pode tentar racionalizar, sabe, pessoas que já praticam há tanto tempo o consumo da pornografia, já praticam há tanto tempo, e cristãos, inclusive, que simplesmente desistiram, cansaram. Você tem relatos, inclusive o Tim Chester, nesse livro, apresenta inúmeros relatos sobre casamentos destruídos, empregos perdidos, por conta dessa tristeza causada pela prática constante. E não somente isso, como eu falei que o cérebro ele vai abrindo caminho na sua cabeça para aquilo que no momento te interessa, o viciado em pornografia, ele começa a perder, por exemplo, criatividade, desejo de trabalhar, né? Então, você vai ter muitos relatos assim. Pessoas que têm dificuldades, por exemplo, de acordar de manhã. Por quê? Simplesmente estão perdendo o sentido da vida. Eles estão se afundando nesse mal. E alguns, inclusive, eles vão tentar racionalizar e vão dizer o seguinte: olha, isso não é tão ruim. Aí eles dizem coisas do tipo: não, isso alivia a minha tensão, né, sexual. Ou, não, tudo bem, pois todos os envolvidos estão aproveitando. Ou seja, o cara olha para o vídeo, olha para o material e diz o seguinte: não há mal nenhum acontecendo, porque não somente eu aproveito, mas quem está ali praticando também está aproveitando. Ou eles vão dizer: isso fará de mim um amante melhor. Uma das grandes desculpas, né, é aquela famosa, e que é muito indicada inclusive por determinados terapeutas, para apimentar a relação, né, utilize esse material. Isso fará de mim um amante melhor. Outros vão tentar culpar a esposa ou o marido. Não, minha esposa, ela anda muito cansada, o meu marido não tem me dado atenção suficiente. Inclusive é muito interessante a própria diferença de material pornográfico entre homens e mulheres, né? O homem, ele é muito visual, enquanto a mulher, em sua grande maioria, é menos visual. E o Guilherme de Carvalho, ele chega a brincar o seguinte: hoje a gente poderia, mal comparando, dizer que material pornográfico feminino é comédia romântica. Por que comédia romântica? Porque ela idealiza um determinado casamento ou relacionamento, onde nem necessariamente naquela comédia romântica você tem nudez ou coisa parecida, embora isso seja muito difícil hoje, né? Mas necessariamente não tem. Mas ele idealiza um tipo de relação que não existe e que não é bíblica, muitas das vezes, né? Então, mas que mulheres, por conta dos seus maridos não lhe darem atenção e coisa parecida, então elas buscam o alívio, que às vezes não é necessariamente sexual, mas é o mesmo gatilho na cabeça, em histórias desse tipo, né? E outros vão dizer o seguinte: não, também não tem problema, porque eu sou solteiro e eu não estou fazendo mal para ninguém, não estou adulterando. Bom, o Tim Chester, nesse livro, ele vai sugerir então 5 ingredientes-chave para ajudar você a vencer essa batalha. O primeiro é o seguinte: uma percepção clara do que esse mal, essa prática, é capaz de realizar com você,
e com a sua família. Então ele chama de repulsa. Repulsa, criar uma forte repulsa à pornografia, um ódio à pornografia, e não apenas a vergonha que traz, porque como eu havia dito no início, né, aquele que consome, logo após o consumo e logo após a satisfação, ele tem um sentimento de vergonha, e não se engane, não cristãos também, né? Então não é só uma questão de que o Espírito Santo está incomodando, não é só isso. É uma questão de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de que com a queda humana, essa imagem e semelhança não se perde, mas ela fica embaçada. Mas no fim, o ser humano, ele ainda consegue discernir algumas coisas entre bem e mal, e aquilo que faz bem ou mal. Então, não é só uma vergonha que a gente tem que ter, mas a gente tem que ter, de fato, um ódio à pornografia e um desejo de mudança. Bom, e aí ele apresenta 12 razões para desistir da pornografia. Primeira razão: pornografia destrói a sua visão do sexo. Por quê? Porque o sexo no material pornográfico, aquilo não é real. Aquilo não é real. O que parece uma peça contínua de uma ação, né, nesses filmes, na verdade foi filmado em pequenos trechos. Aquilo não é real. Então, aquele sujeito, né, que parece que é o grande garanhão do filme e que não para, aquilo ali teve diversas pausas. Às vezes eles têm que usar gelo porque não aguenta mais. O uso e o consumo de drogas e de medicamentos para manter aquilo é enorme. Né? Por exemplo, o Viagra, Cialis e outros, que hoje é amplamente difundido. É quase, a indústria do pornô, ela quase que tem convênio com a indústria farmacêutica. Então, assim, o uso desse material destrói a sua visão, porque você começa a acreditar que tudo aquilo é real e não é real. A vida ali seria impraticável, na verdade. Os relatos dos atores, aqueles que não se suicidaram, que há um alto índice de suicídio também, principalmente feminino, mas eles vão dizer que, na verdade, tudo aquilo ali é mecânico. Tudo é mecânico. E os especialistas vão dizer o seguinte: mesmo o que supostamente eles vendem como real, né, como amador, na verdade, você colocou uma câmera, você muda o cenário, você muda a relação, e ao invés de ser uma relação amorosa entre um homem e uma mulher, quando se coloca uma câmera no meio, vira performance. Então a pornografia tem duplo efeito: ela diminui o apetite pelo sexo real e, ao mesmo tempo, aumenta seu apetite por sexo fantasioso. E, como eu disse, a coisa ela começa soft, leve, e vai cada vez mais no seu cérebro, ele vai criando resistência e tendo necessidade para ter aquela mesma sensação do início de coisas mais pesadas, mais extremas. Uma outra ação do cérebro, me lembrei aqui, quando eu disse, né, o cérebro, então, ele não faz distinção entre o martelo e uma parte feminina do corpo, né, o cérebro do homem, no caso. Uma outra coisa que acontece no cérebro é que, e é por isso que, assim, mesmo nós sabendo que fisicamente estamos separados, né, estamos via online, né, mas de uma certa maneira vocês sabem que eu estou aqui, eu sei que vocês estão aí. Porque quando nós vemos uma foto ou um filme,
o cérebro, ele não faz uma diferença exata entre o que está verdadeiramente, fisicamente do meu lado. Por que essa informação é interessante? Porque a busca frenética pelo material, né, e online, que hoje é a coisa mais fácil do mundo, faz com que o nosso cérebro crie um gatilho de que você está tendo vários parceiros ou parceiras sexuais diferentes. Então, você começa a perder o sentido, a noção da realidade. Então, a pornografia tem esse efeito duplo. O Tim Chester, ele vai botar aqui um relato de uma pessoa que diz o seguinte: às vezes, isso fazia, por exemplo, como se a minha esposa fosse inadequada. Por quê? Porque aquilo que eu via naquelas cenas, naqueles vídeos, quando eu olhava para minha esposa, isso, um cristão que foi entrevistado aqui pelo Tim Chester, ele diz isso, que ele foi olhando com cada vez mais desprezo para a esposa, porque a esposa não chegava àquele nível absurdo de performance, né? E ele diz: passei a considerar fazer coisas com ela que eu sabia que eram inadequadas, numa tentativa de ter o mesmo prazer online presencial, né? Então, a sua visão sobre o sexo a partir do consumo desse material te afasta de um relacionamento e de uma intimidade, né? O sexo na pornografia, ele é praticamente uma atividade física, nada mais do que isso. Não é o sexo como Deus designou, porque o que Deus designou é o sexo como a celebração do clímax, literalmente, de um relacionamento. Ou seja, o sexo piedoso, a partir da palavra de Deus, faz parte de um pacote que inclui conversar, compartilhar, tomar decisões juntos, chorar juntos, trabalhar juntos, rir juntos, perdoar um ao outro. E o orgasmo é o fim desse processo, que começa com fazer um elogio, executar tarefas domésticas, relembrar o dia que teve, abrir seu coração, arrumar a casa. Qualquer outra proposta que não passe por isso é vazio e, na verdade, vai separar você da sua esposa e do próprio Deus, ao invés de uni-los. Alguém pode dizer, mas é uma maneira de ser educado, né? De aprender, não, de me tornar alguém que vai satisfazer melhor a minha esposa ou o marido. Só que, na verdade, a pornografia não tem nada de bom para ensinar, é uma educação tola. Ela apenas vai fazer você cada vez mais se viciar. Um estudo feito com universitários descobriu que a exposição frequente da pornografia estava associada às seguintes atitudes. Veja: tolerância cada vez maior a material sexualmente explícito, exigindo assim mais material diferente e mais material bizarro para atingir aquele mesmo interesse do início. Outra ação: percepção equivocada sobre atividade sexual exagerada. Ou seja, as pessoas tentando tornar real aquilo que é virtual, entram num frenesi e que no fim das contas não conseguem ter essa satisfação. Uma aceitação coletiva de cada vez mais promiscuidade num espaço normal de interação, diminuição de confiança no seu cônjuge, diminuição do desejo de alcançar exclusividade sexual com apenas a sua esposa ou seu marido, cinismo no amor, acreditar que uma satisfação sexual superior é alcançada sem afeto, inclusive até mesmo considerar o casamento como algo restritivo. Então, tudo isso aqui
consequências dessa porneia que molda essa sociedade. Então, casamento, na verdade, é repressão sexual. E, inclusive, ter filhos não é mais tão atraente. Então, a pornografia, ela destrói a sua visão sobre o sexo, ela destrói a sua visão sobre as mulheres, incentiva os homens a ver mulheres como objetos. 3, a pornografia destrói a visão das mulheres sobre si mesmas. Por quê? Porque ela não apenas destrói a maneira como você vê as mulheres, mas também destrói a maneira como as mulheres se veem. Elas vão tendo cada vez mais pressão para terem os seus corpos parecidos com atrizes de filmes ou, como eu falei no início, dançarinas e coisa e tal, televisivo. Então, vai criando uma pressão e uma depressão, uma angústia dentro das próprias mulheres. 4º motivo para ter ódio à pornografia: a indústria pornográfica abusa de mulheres, de verdade. De verdade. Não somente o consumo de drogas e muita droga para poder aguentar horas de filmagem, aquilo que numa cena você vê, a cena ela tem 20, 30 minutos, na verdade aquilo foram 8, 10 horas de filmagem, mas regada de droga, de álcool, gerando suicídio, depressão, inclusive abusos verdadeiros. Atrizes relatam que determinados filmes, determinadas cenas que elas fizeram e que está sendo filmado aquilo ali, e de repente naquela cena ela começa a chorar e gritar desesperadamente. Na verdade ela realmente estava sendo estuprada. Na verdade era um abuso de verdade, aquilo era real, e o diretor, ele não interrompe a cena. Então é necessário que, ao ter a tentação de consumir, ou vamos ser honestos aqui, quando você consumir, que todas essas informações estejam permeando a sua mente, olhando para aquela situação, sabe? Lembrando de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, de como Deus criou o ser humano, lembrando do amor de Deus pelo seu povo, pela humanidade, a ponto de enviar o seu filho e tudo que Jesus passou, morreu e foi ressuscitado pelo Pai. É necessário que tudo isso permeie a sua cabeça e você olhe para essa cena e diga o seguinte: o ser humano tem dignidade. E se eu participo disso, eu participo de um ato maligno da destruição da imagem de Deus no ser humano. Você tem ali de fato abusos verdadeiros, e inclusive muitos desses abusos findaram em suicídio. Pornografia é pecado contra a sua esposa, não tenha dúvidas disso. Quantas mulheres sofrem com isso? Os maridos... eu li um relato sobre um marido que ele começou fazendo escondido, e a esposa descobriu, e a esposa conversou com ele, mas ele desconversou e deu todos aqueles motivos, né? Não, eu vou ser melhor com você na cama e coisa parecida, enfim, e não quis ouvi-la. E depois que ela descobriu, chegou a um ponto em que ele chegava do trabalho, brincava com as crianças, coisa de meia hora, né? E na sequência se trancava no seu escritório e varava a madrugada ali, assim, abertamente, e ela sabendo o que estava acontecendo, né? Então, a pornografia é pecado contra sua esposa, em vários aspectos. E a gente lembra, por exemplo, de Jesus dizendo, né, que se você olhar, cobiçar, desejar para si, como se fosse sua esposa, não sendo, ou como se fosse o seu marido, e não sendo, você já comete adultério, você já comete pecado. E talvez nesse ponto os solteiros possam estar pensando: bom, desse mal, pelo menos esse pecado eu não cometo. Só que a pornografia também é pecado contra a sua futura esposa. E você pode estar dizendo: mas espera aí, agora você está forçando a barra e você está exagerando.
Não. O que acontece é que você está criando na sua mente um HD de imagens, de cenas, de ações, de maneiras de condução de uma mulher, de depreciação. E não tenha dúvida. Alguns, inclusive, pensam o seguinte: não, eu estou consumindo agora, mas depois que eu casar, eu vou parar, porque eu vou estar casado. Só que todo aquele período que você consumiu e que você guardou no seu HD, olha, Jesus Cristo perdoa pecado, Jesus Cristo transforma a natureza, mas Ele não apaga a mente. Ele não apaga a mente. Naturalmente, com o tempo e com o afastamento, a gente vai falar sobre isso ainda, essas imagens elas vão sendo diluídas, elas vão sendo diluídas e elas vão sumindo. Mas é necessário todo um processo e um tratamento para isso. Então não se engane, aquela mulher ou aquele homem que ainda há de se casar com você, já está sendo prejudicado e você já está pecando contra ele ou contra ela, porque você está criando na sua mente uma falsa imagem de uma relação sexual. E quando você, depois de casado, depois da primeira noite de lua de mel, não tenha dúvida que logo você volta à prática, porque não foi aquilo que você idealizou toda a sua juventude. Bom, pornografia destrói famílias, é escravizante, corrompe o seu caráter, desperdiça tempo, energia e dinheiro. A gente pensa que não, e hoje isso é muito de fácil acesso, a internet, e você tem páginas gratuitas e coisa e tal. Só que essa indústria ela é tão viciante, e eles sabem disso, e é por isso que eles colocam esse material de forma gratuita, porque eles colocam até um certo nível de gratuidade, mas aquilo vai te levar a passar o cartão de crédito, a comprar determinado pacote, a ter acesso a determinadas coisas mais pesadas, e inclusive a prática pessoal, a busca. O sujeito ele começa a frequentar as casas de striptease, e dali para a prostituição não há mais barreiras para isso, ele já cruzou a linha. Ou quando não, ele quase que obriga, convence sua esposa a entrar nesse mundo e a entrar nas práticas desse mundo, e quando ele menos perceber, ele destruiu a vida dela. Ele destruiu a vida dela. Então, desperdiça seu tempo. Quanto tempo você já teve perdido? Porque assim, irmãos, vamos ser honestos. Ninguém vê uma foto, ninguém vê um vídeo e acaba ali. Aquilo vai te consumindo, vai te tragando, e você vai perdendo tempo, dinheiro, energia, talvez 2 horas que você poderia estar fazendo algo mais produtivo para o seu crescimento, para a sua família, para a sua fé. Você perdeu no consumo vazio daquilo, e quando você está satisfeito com aquilo, bate a tristeza, bate a depressão. Pornografia enfraquece o seu serviço, já falei sobre isso, como que a sua criatividade, o seu desejo de conquista vai se perdendo. E mais, a ira de Deus é sobre pessoas que também consomem material pornográfico. Há aquela ideia, de que eu faço isso, isso é anônimo, Muitas esposas descobrem, mas mesmo que não descubram, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os atos bons e os maus. Bom, disso tudo, onde realmente mora o problema? Aonde está o problema disso tudo? Marcos 7, capítulo 20, verso 21 em diante, diz o seguinte:
Jesus falando, né? Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Onde está o verdadeiro problema? E aqui, e a nossa oração é que, pela graça de Deus, não somente essa série de estudos, ídolos do coração, mas essa aqui, de maneira bem específica, traga você a reflexão do mal que existe no consumo e no vício de pornografia, e queira te fazer abandonar. E é bem AA mesmo, né? Ou é como qualquer vício. Você tem que querer abandonar. Você tem que querer abandonar. Santo Agostinho, um teólogo, é conhecido, né, talvez por muitos, Agostinho de Hipona, século IV para o V, ele se considerava um viciado em sexo. Ele escreveu em suas confissões: de uma vontade perversa veio a luxúria, e a escravidão à luxúria tornou-se um hábito, e o hábito, sendo constantemente alimentado, tornou-se uma necessidade, e me aprisionou em uma dura escravidão. Ele reconheceu que essa escravidão era um reflexo, e isso é muito interessante. Então, uma vontade perversa veio a luxúria, a escravidão o hábito sendo alimentado se tornou uma necessidade. E ele reconhece que essa escravidão é um reflexo da sua fome por Deus. E ele vai dizer o seguinte: eu te procurava fora de mim e não encontrava o Deus do meu coração. Chesterton, um grande pensador também, ele tem uma frase que eu achei espetacular, essa frase: todo homem que bate a porta de um bordel está procurando por Deus. Porque aonde está o problema? Aonde está a raiz do problema? Veja, você acha que é realmente o fato de você assistir um vídeo ou ter acesso a fotos e se masturbar com isso, e depois que você se satisfaz e bate a tristeza, e a gente pensa, isto está me afastando de Deus? Na verdade, isso é um grande erro. Não é pornografia, entenda, eu vou ter que explicar isso bem devagar para não criar dúvidas. Não é a pornografia que está te afastando de Deus. Na verdade, a prática da procura e do vício da pornografia já é um extravasamento, um vazamento de um coração que busca por algo ou por alguma coisa que o satisfaça. Enquanto outros vão buscar essa satisfação em álcool, drogas, diversão, outros vão acabar tendo essa satisfação na pornografia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? E essa frase do Chesterton é fantástica: todo homem que bate a porta de um bordel está procurando, na verdade, por Deus, porque ele está procurando por algo que lhe traga uma determinada satisfação e um senso de alegria e de existência. Só que o ser humano sem Deus vai buscar em qualquer outra coisa. Então você pergunte, mas e o cristão? O Tim Keller, ele vai dizer o seguinte: na verdade, a sua prática constante de pecado ou de atos pecaminosos são extravasamentos do coração, é um vazamento, porque lhe falta fé. Lhe falta fé. Fé no quê? Nós temos o hábito religioso de pensar que o que vai nos livrar
das tentações e dos atos pecaminosos são exclusivamente determinadas práticas. Por exemplo, orar mais, ir mais à igreja, ir para um retiro espiritual. É claro que isso tudo é muito bom, mas se você não tiver claro na sua mente e no seu coração, e todos os dias da sua vida pregando para si próprio o porquê você tem que orar, o porquê você tem que ler a Bíblia, o porquê você tem prazer em estar com os irmãos e o porquê você tem que abandonar pecados, se isso não for claro, o que vai acontecer é apenas um ato mecânico e religioso. E qual é o motivo de você, na verdade, ter que abandonar pecados e ter que ter uma vida de mais leitura, uma vida de mais oração? É a realidade constante martelando a sua consciência e o seu coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi concebido por uma virgem, miraculosamente, viveu sem cometer pecado, sem cometer crimes, e se ofereceu para morrer no meu lugar, porque eu cometo crimes e pecados todos os dias, e é porque Ele fez isso, é que Ele me deu acesso ao Pai, destruiu qualquer barreira de guerra, ou de ira, ou de rebeldia, e por causa disso, toda a minha vida e toda a luta contra o pecado é uma resposta de amor para Deus. Quando você coloca Deus como o primeiro ofendido, assim como Davi, quando traiu Betseba, quando cometeu adultério, né, fez com que Betseba traísse o seu marido. Na verdade, tudo começou com uma olhadela, né? Ele começa com um olhar onde não havia nenhum assassinato planejado, mas terminou num assassinato. Então, o problema se encontra no coração. Você já parou para pensar que às vezes ficamos angustiados com um ato de pecado que nós cometemos? E aí, seja ele qual for, claro que o tema aqui é pornografia, mas seja ele qual for, nós ficamos angustiados porque cedemos. Mas você não fica angustiado porque você passou 2, 3, 4 dias sem orar e sem ler Bíblia? Percebe como isso não faz sentido? Como o nosso coração está apegado às coisas erradas. Você fica 2, 3, 4 dias sem se colocar diante do Senhor. Isso não te angustia. Na verdade, é isso que tem que te angustiar. E aí vem o segundo ponto, e eu não vou me demorar nos outros 4, do que o Tim Chester colocou para o abandono da pornografia: a repulsa, a reverência a Deus, saber que Ele é santo, ter esse desejo constante por Deus, alimentar no seu coração esse desejo pelo Senhor, de que o que Ele pode oferecer é muito mais do que a pornografia oferece. Aprender a repousar na graça de Deus seria o terceiro ponto. É ter certo a segurança de que você é amado por Deus e justificado por Deus pela fé na obra de Jesus. É criar mecanismos para ter resistência à tentação. Então é o compromisso de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar a tentação. Por exemplo, chamar o seu pastor, o seu presbítero, um irmão mais maduro na fé para confiar, é o primeiro passo. De fato, abrir o coração e dizer: eu tenho sérios problemas na área da sexualidade. Primeiro passo. Um segundo passo, por exemplo, e é o que ele coloca aqui: compromisso de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar, a começar pelos controles do seu computador. Então hoje existem, hoje não, já há algum tempo, existem programas que você instala no celular, instala no computador, e que eles bloqueiam o acesso. E aí você diz assim: mas eu vou ter a senha, porque quando você instala, você coloca a senha. Ora, é esse irmão ou essa irmã
da sua confiança e que já vem orando com você e te aconselhando, que você vai instalar o programa, né, no seu celular, no seu computador, e aí você tem uma senha provisória, mas você vai dar essa senha para essa pessoa. E essa pessoa, ela vai entrar no programa, vai alterar a senha e não vai te dar a senha. E é interessante que esses programas, inclusive, é o seguinte: quando você tenta acessar, por mais que você não tenha a senha, mas tenta acessar, imediatamente dispara um e-mail ou uma mensagem para quem tem a senha. Então, quer dizer, você não somente se policia quanto a isso, mas você tem aquele conselheiro, aquele mentor ou mentora, para saber que tem que orar naquele momento e entrar em contato com você. Então, são maneiras de se cercar. Por exemplo, você ficar alguns meses sem assistir TV é uma boa estratégia também. É uma boa estratégia. E responsabilização perante os outros. Ou seja, uma comunidade de cristãos que o faz prestar conta e o apoia em sua luta, que é o que eu já falei sobre essa busca entre irmãos. Irmãos, para caminhar para esse fim desse bate-papo aqui, eu gostaria de considerar com os irmãos Provérbios capítulo 5. Aqui nós encontramos muitas razões para evitar a pornografia. Se quiserem acompanhar, Provérbios capítulo 5. Bom, a pornografia parece doce, mas conduz à destruição. Verso 3 a 6, diz o seguinte: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Então, parece doce, mas conduz à destruição. Segundo, a pornografia desperdiça seu tempo, energia e dinheiro. Verso 7 a 11. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem aos teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Desperdício de tempo, energia e dinheiro. Pornografia conduz a remorso e vergonha. Verso 12 a 14. E digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. A pornografia é um pecado contra sua esposa, do 15 ao 20. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros das águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Outro ponto, a pornografia é um pecado contra as mulheres envolvidas e os seus maridos. É o verso 20. Verso 21.
A pornografia pode parecer secreta, mas é vista por Deus, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Verso 22, a pornografia escraviza. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. E verso 23, a pornografia conduz a juízo. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Então, caminhando para o fim, a proposta do Tim Chester é o seguinte, nesse material: vendo além da tela. Quando você vê pornografia, seja uma foto, seja um filme, você precisa aprender a olhar além da tela. Dentro da moldura, você vê uma mulher bonita e sorridente, ou um casal desfrutando um sexo incrível. Mas pense no que está acontecendo por fora dessa moldura. Veja a equipe de filmagem ao redor, veja os maquiadores, os cirurgiões plásticos, os editores de imagem, veja as drogas e os suicídios. Fora de cena, há mulheres vomitando, tomando drogas, cometendo suicídio. Veja além da tela, veja a distorção da sua visão de sexo, de sua esposa e das irmãs em Cristo. Veja a distorção disso tudo. Veja os danos no seu relacionamento com Deus e no serviço ao povo dele. Veja a ira de Deus contra seu pecado. Veja além da tela. Por fim, graças a Deus temos homens muito sérios tratando sobre esse tema, tratando mais profundamente sobre esse tema, conversando com o reverendo Nilson, como que esse tema é necessário, roda de bate-papos entre irmãos e irmãs, esclarecendo, orando, a necessidade da construção de uma comunidade de fé que tenha consciência do seu pecado, da sua necessidade de graça, e que ao invés de apontar dedos, abrace, acolha e ore junto. Então, se você pesquisar hoje no YouTube, você vai encontrar gente muito séria falando sobre esse tema. Iago Martins, pastor Jackson, esqueci o sobrenome dele. Pastor Jack. Ele tem... Quem? Anderson Silva, Bibotalk, o Bibo, ele inclusive ele fala como ele deixou o vício da pornografia. Augusto Nicodemos fala sobre o material. Então, existe muita gente boa e séria falando sobre isso, e inclusive não cristãos falando sobre isso. Digite no YouTube TED Talk, pornografia, e você vai encontrar uma palestra, é uma fala de 20 minutos, 15 a 20 minutos, em português, e mais umas 2 legendadas, falando sobre isso. E, por último, essa fala em português, é um sujeito que ele conta a história dele, e ele fala sobre uma ONG que trabalha com isso, e ele fala sobre recuperação, e ele dá uma dica, ou algumas dicas interessantes. Por exemplo, um desafio para começar a largar o vício. Segundo estatísticas e pesquisa, se você ficar 90 dias sem consumir e sem a prática da masturbação, ou seja, não adianta só não consumir, também não se colocar em posição de usar a imaginação para a prática. Mas é uma média de 90 dias, para depois de 90 dias estar livre do vício. Então, esse palestrante do TED Talk, ele diz o seguinte: eu demorei 2 anos para conseguir ficar 90 dias. E ele dá algumas dicas: faça um diário para contagem e coisa e tal. Então, dicas interessantes. E por fim, o pastor Jack,
Ele indica um material do Mark Driscoll, Reformição e Sexualidade. É um livreto de 56 páginas e que ele está liberado, ou seja, não é ilegal, tá? Está liberado na internet para quem quiser, é um PDF. Você pode pesquisar sobre esse livreto, ou quem quiser depois pode pegar com o reverendo Nilson. Eu tenho esse livreto em PDF, novamente, é liberado, é oficial, tá? Não é nada ilegal, liberado pelo próprio Mark Driscoll e os tradutores aqui no Brasil. E quem quiser acesso a esse livreto, que é espetacular, pode depois ter acesso com o reverendo Nilson. Irmãos, vamos abrir para perguntas? Amém, então. Eu já tenho perguntas aqui, mas antes eu também lembro de um filme que vai abordar sobre esse tema, mas eu não sei, eu esqueci o nome do filme. O artista principal é até o artista que fez o Hulk, né, nessa série dos Vingadores, né? E aí ele tem um filme que ele participa, né, dessa, como se fosse de um AA, né? E mostra toda essa luta dele para poder se libertar da questão da pornografia, a questão da abstinência também, que gera a crise de abstinência, como um vício mesmo de uma droga. Te interrompendo, também não sei se você já viu, quem viu um relato do Terry Crews, todo mundo viu, todo mundo odeia o Chris, né? Não sei se você já viu, Nilson, esse relato dele? Não. Ele relatando o período dele de vício profundo, e inclusive como que ele se tornou violento e com a esposa em casa, se separou por causa disso, e ele precisou passar por uma clínica para abandonar, e enfim, Terry Crews, ele tem também um material interessante contando o relato e incentivando. Teve um período, isso tem uns 4 anos, alguma coisa assim, que ele lançou esses vídeos, que ele, não sei se era diário, era semanal, mas ele fazia vídeos curtos, né, direcionados para viciados em pornografia, para o abandono. Então, muito bom, muito bom. Então, a Liana, que é uma irmã aqui da nossa igreja, ela diz o seguinte: o reverendo pode dar um conselho para os mais jovens que, com sorte, ainda não tenham tido contato com a pornografia explícita? Pesada, né? Olha, eu acho muito difícil isso ter acontecido, porque, e sem dourar a pílula aqui, o meu primeiro contato com pornografia foi na escola. Não, e na minha época de escola não tinha celular. Era revista, era colega que trazia para a escola, né? Então hoje é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Mas que é difícil. Vai ter algum momento que não teve e passou a ter. Bom, talvez uma das primeiras questões é esse jovem, né? A jovem, se não tiver um ambiente em casa saudável para conversa com o pai e a mãe, e quando eu digo saudável, em que sentido? É que a gente sabe a realidade hoje, né, dos lares e das dificuldades, mas que na igreja, então, procure um irmão, uma irmã, um pastor, um presbítero, alguém que você se sinta livre para se aproximar e conversar sobre isso, porque assim, se você, eu acho muito difícil não ter tido, muito difícil. Eu acho que na verdade a dica é para não ir atrás, não consumir, mas de qualquer forma, talvez o ideal, a gente pensando em crianças e adolescentes, né? Talvez a gente consiga não impedi-los, porque assim, irmãos,
O mundo jaz no maligno e ele está aí, em algum momento vai ter acesso. Mas é orientá-los diante da palavra, diante do evangelho, de como lidar, né, com determinadas coisas. E veja, muita coisa envolve para o consumo. Porque num primeiro momento, a criança, ela não tem o interesse, ou o adolescente, né? Ele não tem o interesse naquilo. Mas pela necessidade de se sentir dentro do grupo, ele acaba embarcando naquilo também. Então, quer dizer, há uma necessidade de, a partir do evangelho, a igreja trabalhar a mente e o coração das crianças e dos adolescentes, de que é Jesus e a igreja de Jesus que dá a pessoa a identidade que ela precisa ter, e não roda de amigos. Enfim, não é uma pergunta simples, né? Nesse sentido. Uma questão que eu vejo também, reverendo Alan, é o seguinte: a gente falou de pornografia. E a pornografia é o ato propriamente dito, né, de sexo, enfim, seja em livro, seja em filme. Mas é interessante entender que nem tudo que vai levar ao estímulo de um consumo de uma pornografia está necessariamente ligado a uma pornografia explícita. Sim. Ou seja, nós temos a questão dos estímulos. Os gatilhos, né? Os gatilhos, né? Então, a questão da exposição frequente do corpo, principalmente nas redes sociais. A gente conversa, né? A gente conversa com outras pessoas, o quanto que essa questão, né, da exposição física, seja do homem ou da mulher nas redes sociais, é um problema em relação a gatilho, né? E é Sim. Claro que a gente fala mais da mulher pelo fato de que o homem é mais visual, mas a gente sabe também de mulheres que têm problema na questão do vício da pornografia. Outra questão que foi tocada é a questão do acesso. Então, por exemplo, se lá na nossa época, né, eu estou com 42, era a revista do pai que a criança achava lá no fundo do baú e havia aquela, né, o mercado, né, paralelo, negro, paralelo na escola, na rua, aquela troca de revista. Hoje a facilidade, além de ser grande por meio do celular, você não tem apenas o problema do computador, você bloqueia o computador, mas tem dificuldade, né, às vezes com a questão do celular, porque o teu filho tem o celular bloqueado, mas o colega não tem. Não tem. E aí você tem um outro problema. Os grupos de WhatsApp, né? Sim, os grupos, né? E você tem um outro problema, que é o problema da coleguinha na escola que manda um nudes, que é um outro gatilho, né? Que Sim. você... E que, não se engane, é mais comum, né, do que a gente pensa. Sim, eu como professor, a gente vira e mexe, a gente vê problemas desse tipo, né? Foto de uma aluna que circula na escola toda, e às vezes é da namoradinha, que o namorado falou, não, tá tranquilo, não vou mandar, ou da menina só querendo estimular o colega, e aí manda, o rapaz printa, ou manda o vídeo, joga para o outro, enfim. Essas questões que a gente sabe que também servem de gatilhos, né? Que a pessoa está vendo um corpo seminu ou um corpo nu e daqui a pouco começa a querer ver mais, como foi falado aqui. Com relação à questão da igreja, como que você acha que a gente pode melhor trabalhar sem ser aquela coisa também, às vezes exagerada, que quando tu bate muito numa tecla, você tem um efeito inverso. Né? Se você todo mês está falando sobre sexualidade, daqui a pouco está todo mundo transando, Sim. porque você fica batendo nessa tecla e acaba isso servindo de uma maneira de estimular sexualmente, só que escamoteado, né? Como se fosse o proibido. Mas como que a igreja ela pode melhor servir, não, a gente fala de jovens, adolescentes, mas dos adultos mesmo, nesse sentido, né? Sim. Me veio um texto agora à mente, né? Deixando para trás, embolei agora, deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, né? O que acontece? Eu já tive que aconselhar algumas pessoas exatamente sobre isso, e é bem isso. Quanto mais... Porque
Porque assim, não é que a gente tem que falar sobre esse tema, né? É um tema que precisa ser abordado. Mas, como eu disse antes, a pessoa ela se sente mal porque acessou o material, mas ela não se sente mal, por exemplo, porque não foi para a igreja. Eu acho engraçado isso, né? Então, eu costumo usar uma metáfora. Por exemplo, a gente tem que aprender a chegar diante de Deus, diante do Senhor, com o que eu chamaria de jaula aberta. O que é a jaula aberta? A jaula aberta é a jaula fechada. Por causa de religiosidade, por não aprendermos determinados aspectos do Evangelho, ou práticas, consequências do Evangelho, nós meio que somos ensinados desde pequenininho a chegar diante de Deus, depois de um pecado cometido, ou enfim, a chegar diante de Deus e dizer o seguinte: Senhor, eu errei, eu pequei, mas semana que vem eu vou resolver isso, tá bom, Deus? Então assim, fica tranquilo, porque eu vou provar para o Senhor que eu não sou tão mal assim, que eu não sou tão ruim, eu sou capaz de me controlar. E eu consigo talvez ver Jesus lá sentado de braço cruzado dizendo: tá bom, vai lá, né? Aí na outra semana chega você, orgulhoso, trazendo aquela jaula com rodinha, né? E o monstro lá dentro da jaula sacudindo, e você dizendo para Jesus: olha, viu aí? Uma semana, tá preso o monstro, né? Tá preso. Viu como eu sou capaz? E Jesus fala assim: legal. E na semana seguinte você vai chegar desesperado: Senhor, eu não trouxe o monstro diante do Senhor porque ele é muito feio, mas olha, eu soltei ele de novo, mas me dá mais uma semana que eu resolvo. Isso não é arrependimento. Isso não é se colocar diante de Deus de maneira séria em relação a um pecado ou uma tentação. A maneira séria é trazer o monstro solto e dizer assim: Senhor, está aqui. Se o Senhor não dominar, se o Senhor não vencer, eu sozinho não tenho condições. Então, a minha orientação sempre é a seguinte: isso te tenta? Tenta, ok. Vamos descobrir quais são os gatilhos. Você tem o que em casa que desperta o gatilho? Se livra disso, né? Quais são os gatilhos? O que te faz lembrar e pensar? Isso, ok, tira fora. Mas qual é o segundo passo? Vamos a Jesus. Vamos a Jesus, vamos manter uma prática de devocional diária, vamos manter uma prática de prestação de contas semanal, para se livrar disso, mas de maneira honesta, e não tentando camuflar. Assim, eu realmente tenho problema com esse pecado, né? Então assim, a minha orientação, e foi a orientação que eu dei para essa pessoa, não é de você ficar lembrando do problema, ou falando do problema como um problema, porque tu não vai tirar isso nunca da cabeça. Mas cara, vai se relacionando com Jesus, vai andando com os irmãos, vai prestando conta. Caiu, confessa, se arrepende e confessa, não somente para o Senhor, mas para o seu irmão que está te acompanhando. Esteja junto, preste contas, e vai caminhando, prosseguindo para o alvo. Deixa as coisas que vão ficando. Talvez quando você menos perceber, e assim, eu já ouvi vários relatos assim, quando você menos perceber, mas eu nem penso mais nisso. Foi ficando. O Evangelho, né, e a vida cristã foi diluindo, foi mortificando a carne, né? Então assim, eu entendo que é um processo, que é a santificação, né? Então, complementando a minha fala dos gatilhos, você vê que a sociedade ela é tão suja, né? Que às vezes você está vendo filmes assim que
tema não tem nada a ver com aquilo. Aí vem uma cena de sexo que você vê que, poxa, o filme é tão legal, e às vezes você gostaria até de colocar aquele filme na igreja, numa roda de jovens para poder debater, ou na escola, e a cena às vezes de sexo, sei lá, você fica olhando, principalmente as séries da Netflix, né? São às vezes cenas que você olha, poxa, tinha necessidade dessa cena. Sim. E às vezes comerciais o tempo todo de pasta de dente, precisa botar uma mulher quase que pelada para o comercial. Sim. O tempo todo você vê a mídia, né? As propagandas fazendo uso dessas imagens que, querendo ou não querendo, são imagens que vão ficar registradas no inconsciente, e na hora de uma oração, na hora às vezes de você se concentrar em Deus, a mente da pessoa está bombardeada de questões voltadas para a sexualidade. Eu tenho acompanhado o lecionário cristão, né? E tem o ofício diário, coisa e tal. E desses ofícios diários, já tem umas 2 ou 3 semanas, que a gente vai lendo um salmo, vai lendo um texto bíblico, vai orando e coisa e tal. E eu li aquele texto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E algo no meu coração, que eu atribuo ao próprio Espírito Santo, eu não teria um pensamento tão bom, porque meu coração é mau, né? Então o Espírito, creio que tudo de bom do nosso coração são as boas obras que o Espírito já preparou para que caminhássemos. E eu comecei uma prática de, sempre que eu fosse tentado a alguma coisa, fazer essa oração curta. O Franklin Ferreira fala sobre isso, né? Pastor Franklin Ferreira, sobre ao longo do dia você lançar para os céus flechas de oração, orações curtas. E eu comecei ao ser tentado, seja pelo que fosse, fazer uma oração curta. Senhor Jesus, sê propício a mim, pecador. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Essas 2 frases. Para mim foi muito bom. Eu percebi, e assim, no momento da tentação, Jesus, está aqui. Está aqui. Ser propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Por que isso? Estamos envoltos a uma cultura, né? Tem um livro, comentei com você, não trouxe o livro, chamado Pornificados, que vai falar sobre a cultura da pornificação, né? E não é um livro cristão, não é um livro feito por um viés cristão, mas que ele vai apresentar exatamente isso, né? Você falou sobre fotos, sobre, né, a pasta de dente, que é para escovar os dentes, a cerveja, né? O que tem a ver a cerveja com a moça de biquíni, né? Mas como que isso influencia toda uma geração, como que essa geração ela vai perdendo referenciais e achando que para ter valor ou para estar antenado tem que estar dentro daquelas práticas, né? Ou daquela, né? Eu vi um meme, alguém botou uma vez, né? As ovelhas, quando botarem foto, né? Botem com lã. Né? Não, que as ovelhas não postem fotos sem lã, porque, né? Mas infelizmente, porque não percebe o mal e que já está agindo de acordo com uma cultura caída e pornificada. Tem pergunta? Só rapidinho também. A década de 90, as pessoas falam muito mal, né, dessa geração, mas só lembrando que os que têm 30 e poucos anos, 40, pegou uma cultura, pelo menos em termos de televisão, pior do que hoje. Banheira do Gugu, era a dança da garrafa, e você via uma iniciação de crianças, de pré-adolescentes, em pornografia escamoteada, em diversão, em música, em programas da televisão, em que você via praticamente nudez em plena tarde de domingo com a família reunida, uma coisa assim, muito terrível mesmo. Sim. Reverendo, existem alguns assuntos que me parece que a igreja tem uma certa dificuldade, às vezes, em lidar.
pornografia é um desses assuntos, assim como eu vejo também a questão do homossexualismo na igreja, se entrar algum membro, algum visitante, por exemplo, eu não saberia dizer como que a igreja ia reagir. Como o senhor orienta que a igreja ela saiba lidar com o irmão que enfrenta essa dificuldade da pornografia? Então, como eu disse, você tem que ter a percepção do quão maligno é isso, do quanto isso destrói a imagem que Deus criou na humanidade, né? A dignidade humana, ela vai para o lixo. Enfim, você tem que primeiro ter toda a percepção do mal disso e ver além da tela, né? Que a gente falou. Ver para além da tela, ou seja, não acreditar na mentira de que aquilo ali, de alguma maneira, possa ser real, mas conseguir perceber o mal que está por trás daquilo. Então, há uma questão aí de consciência e, a partir disso, esse desejo de abandonar o vício. Abandonar. Porque, assim, é tratado como vício mesmo. É tratado como vício. E aí são essas dicas que nós demos sobre, por exemplo, você tem material em casa escondido ou no HD? Zera. Se livra. Primeira coisa, se livra disso. Segundo, aí você vai buscar esse conselheiro, esse mentor espiritual, né? Aquele cristão mais maduro, ou pastor, ou um oficial da igreja. E você vai criar uma relação de prestação de contas. Então, quer dizer, você tem o programa que eu falei, né? Você instala no celular, no computador, é caminhada. É caminhada. Eu acredito que, assim, é claro que é vergonhoso, porque quando aquilo ali no fundo é sujo, é degradante. Então, há um desejo carnal, mas no fundo a gente sabe que há vergonha daquilo. E aí, por isso a gente se cala. Mas é exatamente o oposto. Tem uma frase do A.W. Tozer que ele diz o seguinte: quando você estiver pronto para a falência pessoal, você estará pronto para a graça. Quando você estiver pronto para assumir o seu pecado e caminhar, né, a segunda légua com alguém, com um discipulador, um mentor espiritual, quando você estiver pronto para de fato dizer: eu consumo isso, mas eu não quero mais consumir isso, aí você vai estar pronto para a graça. Enquanto você continuar fingindo que isso não é um problema, enquanto você continuar fingindo que isso não te faz mal, ou fingindo que, não, mas eu não sou um viciado, eu só vejo uma vez por mês, sei lá, só tenho acesso, a tendência é daí, é ladeira abaixo. Então, tem alguma pergunta ainda aí pela internet? Tem a nossa irmã Sara pergunta: pastor, o ato da masturbação está associado ao vício da pornografia? Pergunto, pois já ouvi relatos que o ato da masturbação, no caso do homem, é necessário no que tange a sua masculinidade nas primeiras fases da puberdade. A pergunta é: o ato da masturbação está associado ao vício da pornografia? Olha, o ato da masturbação, ele está associado à queda humana, a uma busca de prazer. Eu digo isso pelo seguinte: a gente não tem como saber como é que seria se não houvesse queda. Como é que seria essa relação fisiológica? Mas o ponto é o seguinte: uma vez que você experimenta, né, você ativa um gatilho fisiológico. Então, sim. Por exemplo, você tem exames médicos que precisam
do sêmen masculino. E você não tem, a não ser que você seja tão ortodoxo que tu se coloque numa mesa de cirurgia para retirar o sêmen, né? Você vai ter que ter a prática, ali é um exercício médico, né? Para poder colher ali, para fazer exame. Os especialistas vão dizer o seguinte, e se cria, como a gente falou, dentro dessa cultura pornificada, dentro dessa ideia, essa imagem de que essas práticas, esses atos, na verdade, corroboram para a sua masculinidade, ou para você, né, se sentir mais homem e coisa e tal. Só que, na verdade, a prática da masturbação masculina, e aí eu não me vejo gabaritado para falar sobre os males da feminina. Aí teria que pesquisar mais um pouco, trazer, quem sabe, um médico, né, irmão? Mas a masculina, na verdade, ela vai ter a tendência de gerar disfunção sexual. Por quê? Porque o sujeito, ele vai cada vez mais, ele vai gerar o que é chamado de ejaculação precoce, por exemplo, né? Ou seja, ele vendo ou não a pornografia, o ato em si, distante de uma mulher, né, não vai gerar todos os mecanismos no corpo que são necessários gerar para uma relação sadia, saudável, e quer dizer, ele vai ficando cada vez mais rápido no processo, gerando disfunção. Ou não conseguir ter, né? Ou seja, e isso, inclusive eu li ali rápido, alguém perguntou sobre distanciamento social, né? A pessoa, ela vai ficando cada vez mais insatisfeita com seu marido ou com a sua esposa. Por quê? Porque não satisfaz, né? Não satisfaz. Então, assim, a prática em si, com o uso ou não de material pornográfico, não é uma prática saudável. Não é uma prática saudável. Você vê, por exemplo, atleta. Tá bom? Pronto. Não sei quem acompanha aí o UFC, MMA, mas quem acompanha vai se lembrar de Vitor Belfort no auge da sua carreira, e numa luta talvez das mais importantes na sua época. Quem era o técnico dele, o treinador, era o Carson Gracie, e era uma das lutas mais importantes da sua carreira, e ao invés dele se passar a noite concentrado para a luta, ou seja, preservando testosterona, ele passou a noite, né, com uma mulher, e ele perdeu a luta, né? Então, quer dizer, como que se você não tem a prática, mas você guarda esse hormônio, você vai trabalhar melhor, você vai estudar melhor, você vai ter mais gana para viver, você vai ter mais gana para acontecer, e você sendo casado, estando com a sua esposa, o momento vai ser muito diferente do que se você tem a prática, seja por qualquer motivo que seja, né? A irmã Liana, ela comenta o seguinte: pastor, pode comentar um pouco sobre a questão do distanciamento, né? Do isolamento provocado pela pornografia, o estrago que faz, esse isolamento social. Sim, é um estrago psicológico, né? Sim. É isso? Aqui para ficar mais fácil. O pastor pode comentar um pouco mais sobre o distanciamento, isolamento social provocado pelo consumo da pornografia, os estragos sociais que o viciado enfrenta? Sim. Um estrago. Você tem um estrago psicológico, né? Não é só psicológico, é fisiológico também. Tem muita coisa envolvida aí. Você se sente inferior, você se sente diminuído, você se sente... As pessoas reais, né, elas vão ficando cada vez mais desinteressantes, porque o seu cérebro, lembra aquilo que eu falei, que a cada clique que você tem uma imagem diferente, o seu cérebro associa uma nova parceria. E assim,
nessa parceria virtual, você não tem que agradar, você vai, consome, usa como ferramenta e abandona, e descarta, né? E quando você vai para a vida real, você vai tendo dificuldade de lidar com pessoas que têm emoções, que têm sentimentos, enfim. E aqui a gente não está nem falando de parceria afetiva, não. Colega de trabalho, né? Você vai ficando cada vez mais distante. Você quer fazer o seu trabalho e você quer ir embora para consumir aquilo que te satisfaz de verdade, né? Num desses vídeos que eu comentei sobre o TED Talk, a pessoa que está dando a palestra, ela fala uma coisa que eu achei interessantíssimo. Como que essa cultura da pornografia influencia, né, tanta coisa. E ele diz o seguinte, que normalmente, quais são os personagens? Então, por exemplo, normalmente os homens héteros são ricos, né? Brancos, homens héteros brancos são ricos, né? Os negros estão prontos para um estupro. Olha como é que eles criam essa cultura. As mulheres brancas têm uma característica que agora eu não vou lembrar, e todas as mulheres que não são brancas, asiáticas, negras, índias, sei lá, elas, na verdade, são uma grande aventura exótica. Então, um padrão. E aí o sujeito que é viciado nisso, quando ele sair daquele ambiente e ele chega num clube, numa academia ou na igreja, ele vai olhar para pessoas com aquelas características: branco, negro, asiático, o hétero, o rico, o pobre, e ele vai lidar daquela maneira. Então, por exemplo, ele vai ver uma negra, uma mulher negra, e aquilo ali é uma aventura exótica, e só. Então, quer dizer, o distanciamento social, ele acontece por fatores assim, né? Muito bom, a gente atravessou o horário porque o tema aqui, se deixar, muito bom, muito mais bom. uma lá, ó. A nossa irmã Andresa, ela pergunta: como a igreja pode se tornar mais apta para ouvir e aconselhar irmãos com pecados sexuais? Quais características devemos desenvolver? Me ajuda nessa. Difícil. Fala aí para eles te ouvirem. Bom, eu estou falando aqui e não estão ouvindo, né? Porque eu falei assim com o pastor Nilson: olha, tu vai ter que me ajudar nessa. Eu acho que a nossa, quando eu falo nossa igreja, falo a igreja de modo geral. Está muito despreparada para lidar com muita coisa nesse tipo, né? Sim. Principalmente questões homossexuais, por exemplo, que a gente às vezes tem dificuldade de lidar, que é uma realidade que está presente no nosso meio. Crentes realmente que lutam contra, né, o homossexualismo. Enfim, mas eu creio que a igreja ela deve buscar preparar pessoas, no sentido pessoas que se interessam nessa área de aconselhamento, os pastores também, mas o pastor também não tem condição de dar conta para tantas coisas que você tem em relação a aconselhamentos. São várias áreas, né? Por exemplo, você lidar dentro de uma igreja com todo tipo de problema, e você não tem como ser especialista de todo esse tipo, né? E aí você também tem essas questões que a gente se esbarra, né? Da falta de preparo, às vezes, do presbítero ou do pastor, que não necessariamente eles precisam saber lidar com tudo, mas eu acho que a igreja precisa investir, seja na liderança de oficiais, de líderes, né? de casais, enfim, tentar separar pessoas
que sentem esse chamado de aconselhar nessa área, fornecer estudos, né? Fornecer estudos e levar, né? Faltou a palavra. Buscar ferramentas preparar. Investir em pessoas para que possam lidar com isso. Eu acho que essa seria uma das formas mais interessantes de saber preparar a igreja para isso. Pessoas preparadas e que ajudam no aconselhamento. Se tiver psicólogo na igreja, né, melhor ainda, porque vai ter essa bagagem também acadêmica. E se não tiver, busca alguém de fora que possa ajudar. Como pastor de uma igreja local, eu acho que essa seria a minha... Sim, inclusive você falou de psicólogo e serviços profissionais, né? Por exemplo, a disfunção erétil causada pelo vício da pornografia não se consegue tratar com medicamento. É cabeça, né? Mas isso, né, o pastor Nilson falou, e complementando também, a gente, não só em relação a esse pecado do consumo da pornografia, mas qualquer outro, irmãos, olharmos honestamente uns para os outros e saber o seguinte: olha, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E criar um ambiente onde as pessoas têm consciência disso, mas descansam na graça, e por conta disso, se sentem livres. Claro que você não vai chegar em público por uma questão óbvia, né? Mas no particular você ter homens e mulheres, e aí como o pastor falou, capacitados, né? Mas às vezes basta aquele irmão maduro na fé para te acompanhar, né? Em alguns momentos você vai precisar de alguém, um especialista, mas às vezes não chegou ainda a vias tão pesadas. Então, irmãos, né, a pergunta é como na igreja, né, criar essa... Eu creio que é isso, é a gente ter cada vez mais consciência. Por exemplo, isso eu aprendi com um pastor Antônio Carlos. Não que ele deu essa lição, mas ele, né, como pastor, e eu fui membro da igreja lá há muito tempo, mas uma coisa que uma pessoa falou para mim, e eu guardei isso, que ela disse o seguinte: pastor Antônio não faz questão nenhuma de se esconder, ou seja, de se fazer de o santarrão, sabe? Assim, que não erra. Ou seja, ele não deixa as pessoas botarem ele num pedestal. Não, eu estou aqui no chão da fábrica com todo mundo, lutando contra pecados igual a todo mundo, sendo agraciado por Deus em muitas das tentações, ou seja, vencendo, e em outras não, né? Então eu acho que é essa maturidade, de quem nós somos, das nossas fraquezas, ao invés de uma prática religiosa e institucional, aonde um se coloca o tempo todo como melhor do que o outro. Porque se você está num ambiente como esse, você não fala e você vai sofrer muito com isso, né? O irmão Edivaldo Ramos, ele pergunta: por que esse assunto não é mais abordado, principalmente entre os jovens e adolescentes? Quer falar isso? Deixa que eu falo. Não, mas a gente entende a pergunta, né? Jovens e adolescentes. Novamente, meu irmão, e aí está dentro do que eu acabei de falar, da gente ter maturidade e humildade para reconhecer. Não é só jovens e adolescentes, você tem idosos que às vezes sustentaram a vida toda de vício, né? Mas a pergunta é por que não é falado mais, né?
Sim, é uma pergunta. Sim. Está criticando porque esse grupo é contemporâneo com esse assunto. Não entendi. Eu estou comentando que, na verdade, né, a pergunta do Edivaldo, eu acho que é como se fosse uma crítica, né? Por que as igrejas, quando vão trabalhar esse tema, só trabalham com jovens e adolescentes, uma vez que essa realidade né, sim, uma realidade que atinge a todos, infelizmente. Então, perdão, a colocação do irmão foi correta, né? Por que só trabalham? Porque nós... Tem uma música do Renato Russo, né? Perdoem aí os mais ortodoxos, mas que ele... pais e filhos, né? Pais e filhos. Que na verdade, os filhos falam dos pais, mas quando crescerem vão ser a mesma coisa. Irmãos, quando a gente era pequenininho lá em Maranguape, né? Quando nós éramos pequenos, jovens, adolescentes, a gente olhava para os nossos pais e nós achávamos que eles sabiam tudo. E bom, eu cresci, sou pai de 3 crianças. Eu não sei tudo. Meus filhos acham que eu sei. E eu não sei. Às vezes a gente direciona só para jovens e adolescentes por conta disso, né? Por achar que todo adulto já está resolvido na vida. E não está. Né? Somos todos seres humanos que, uma vez em Cristo, entramos numa fase de reconstrução. E os que estão fora de Cristo precisam conhecer Jesus. Mas os que já estão em Cristo, o sujeito não vira, né? É uma reconstrução. Então, agora entendi, eu concordo, né? Que não é só jovem e adolescente e não é só homem, como às vezes se coloca, né? Que é um problema predominante masculino. A porcentagem é maior nos homens, mas mulheres também sofrem, e sofrem muito com esse tipo de coisa. Existe também a questão, né, de que o adolescente está na questão dos hormônios, isso tudo acaba influenciando numa questão da masturbação. Sim. E para se masturbar do estímulo, né? Então, na verdade, é masturbação e a pessoa precisa de um estímulo. Eu acho que a masturbação ela vem antes do que a própria pornografia propriamente dito na vida da maioria, né? Ela tem aquela questão do desejo sexual que é inato, e aí vê uma mulher assim, vê um filme assado, e aí ele sabe que toda vez que ele quiser estimular, ele vai consumir a pornografia. E existe aquela questão também que o jovem cristão, a gente entende que o sexo antes do casamento é pecado, então isso fica como um vulcão em erupção. E aí tem-se a ideia enganosa de que a pessoa casou e resolveu o problema, enquanto na verdade, se a pessoa tem vício de masturbação, ela pode entrar com esse vício no casamento, e muitas das vezes que a gente tem relatos de homens casados que só conseguem chegar ao orgasmo, não conseguem chegar na relação sexual só se masturbando. Então às vezes a pessoa não tem com a parceira e vai ter que ter um estímulo da masturbação para poder chegar. Sim. Exatamente porque na masturbação, na pornografia tem todo um ideal, tem toda uma forma de sentir que é diferente do real, né? E quando chega no real, não tem essa associação. Sim. O estímulo sexual não é satisfeito, né? Tem essa questão aí. É mais um mito criado, né? Que não deixa de ter a sua, como você bem colocou, né? Essa questão dos hormônios, a flor da pele e tal, mas que não está restrito, né? Está aberto. Perfeito. E aí? Mais alguma? Ou... Irmãos, como eu falei no início, é um tema que seria muito bom, né? Se a gente tivesse presencialmente, porque eu acredito que geraria mais dúvidas, mas como o reverendo Nilson falou, há o risco de massificar tanto a ponto do cara despertar curiosidade, né? Mas também há o risco de simplesmente não se falar nada. E os irmãos se percebam abençoados por estar tendo essa série de estudos e tocando em pontos nevrálgicos como esse, e que esse momento que nós tivemos hoje seja apenas um pontapé. Quem sabe Deus
desperte o coração de alguns para pesquisar mais, né, como o Nilson falou, a se capacitar. Afinal de contas, é unidade e diversidade, né? Isso é a igreja, é um irmão que recebe um determinado dom, um determinado chamado, um conhecimento, que vai ajudar aquele outro que não teve acesso, ou enfim. Né? Então, que esse momento e essa manhã venha despertar aí os irmãos para olhar para os seus jovens, para os seus adolescentes, suas crianças, mas aprenderem a olhar uns para os outros com misericórdia, né? E criando esse ambiente de fraternidade cristã, onde um irmão possa, ou uma irmã, te chamar um canto, e confessar pecado, e orar, e vamos agora para a segunda milha, né? Para a glória de Deus. Bem. Muito bom. Um tema gostoso, né? E desafiador, que mexe com a gente e que foi tratado com tanta propriedade, com tanta sabedoria, com tanta clareza, né? Sem ficar rodeando, falando de forma aberta e ao mesmo tempo debaixo, né, da palavra de Deus ali, né? Sob a palavra de Deus. Então, eu agradeço o reverendo Alain, muito obrigado pela participação, pela contribuição, e certamente ele aqui nos despertou para pensar nessa questão do aconselhamento, de preparar pessoas e de fazer esse trabalho presencialmente, né? E em grupos específicos, quem sabe, mulheres falando para mulheres, homens falando de forma mais aberta para homens, e com certeza, reverendo Alain será convidado para estar aqui falando num momento mais aberto, mais um bate-papo, e eu acho que isso é muito bom, muito saudável para o nosso crescimento. Eu quero agradecer, reverendo Alain, ele tem feito um trabalho de plantação da Igreja Presbiteriana Esperança, né? Começou no Shopping da Pedra, em Nova Iguaçu, e hoje está no auditório do Colégio Seja, em Nova Iguaçu. Então, ele é um plantador de igreja, trabalhou um bom tempo ali com o reverendo Joel Teodoro, e está plantando a Igreja Presbiteriana Esperança. Então, meus irmãos, quero agradecer a todos vocês que estiveram até agora. Tivemos aí, estava 17, diminuiu agora, e certamente, às vezes, tem uma pessoa dentro de casa vendo com 3, 4 pessoas, tem famílias, né? E eu creio que esse vídeo, ele depois vai, outras pessoas, ele depois vai para o YouTube, ele é feito uma edição, ali ele baixa e depois fica no nosso canal da igreja, onde as pessoas vão ter acesso a hora que quiser esse material, que é um material de grande importância, até pela citação dos autores aqui, do livro. A questão do PDF também, se alguém depois quiser, é só entrar em contato. Os da igreja a gente coloca no grupo da igreja, mas os que não são, só entrar em contato. Existem pessoas que estão nos assistindo que não é da igreja, entre em contato conosco, que nós colocamos aí à disposição. Alguns avisos aqui. Irmãos, hoje à noite, às 18 horas, o nosso culto, né, estaremos aqui então louvando, adorando a Deus, transmitindo. Durante a semana, reunião de oração. Quinta-feira, o estudo bíblico, estamos estudando escatologia, será a sexta aula, né? E vamos retornar à nossa programação presencial. Já existem várias pessoas que não são membros da igreja querendo, né, participar dos nossos cultos, e nós, por decisão da Assembleia, optamos em parar o mês de janeiro, e então nós estaremos retornando a partir de fevereiro. Então, na primeira semana de fevereiro, logo na terça-feira, que eu acho que é dia 2, né, ou dia 1º, não sei, nós teremos reunião de oração presencial, na quinta, estudo bíblico presencial, e no dia 7, 2 de fevereiro presencial, depois 4 de fevereiro presencial, depois dia 7 teremos uma assembleia pela manhã, às 9 da manhã, para a eleição de um presbítero. À noite, celebração do culto ao Senhor com Santa Ceia, né? Culto que deveria, na verdade, todos os cultos ter a ceia do Senhor, mas, por enquanto, a gente realiza 2 vezes ao mês. Então, culto com Santa Ceia no primeiro domingo de fevereiro. Estaremos retornando assim, então, em fevereiro, com todas as atividades
presenciais. Lembrando aqui também da nossa vaquinha, né, online aqui para a compra do teclado. Nós estamos aqui fazendo essa campanha, uma vez que a nossa igreja vai entrar em obra, já estamos conversando aqui, fazendo orçamento, conversando com pessoas diferentes que estarão trabalhando aqui para ver questão de preço, enfim. Mas nossa igreja vai entrar em obra, então dízimos e ofertas nós destinamos à manutenção da igreja, né, daquilo que a gente gasta mensalmente, os gastos que a gente tem, regulares, assim como também serão destinados à obra. Portanto, o teclado, que é uma necessidade que nós temos hoje, já explicamos várias vezes aqui o porquê da compra de um novo teclado, nós estamos fazendo essa vaquinha online, você pode participar. Se você participou em janeiro, você pode participar em fevereiro também, novamente, para poder assim contribuir. Nós temos aí uma meta de 4.000, né, 4.500, que é o valor mais ou menos do teclado que a gente quer comprar, e estamos aí ainda em 1.300 e pouco. Então, divulgue, ajude a divulgar no Face, coloca lá como história, como que se diz mesmo no WhatsApp, status, enfim, porque várias pessoas me procuraram depois, pessoas até que não são da nossa igreja, que estão em outros estados, que decidiram ajudar por causa que viram no status. Então não deixe de divulgar. Você que é membro da igreja, você é convocado a divulgar, a pedir, né, a alguém que você sabe que poderia ajudar, se perguntar, pedir não, perguntar se quer ajudar, participar, para a melhor qualidade do nosso som, da nossa música aqui na igreja. Mais algum aviso? Pastor, eu só ia comentar aqui as participações no nosso chat aqui. A irmã Sara, a irmã Diana, Liana, a irmã Elizabeth, Leliane, né? A irmã Bruna, Joana Costa, prazer imenso, Joana, estar conosco aqui. Irmã Mariana, irmã Andresa, irmão Cícero, irmã Renata, o irmão Edivaldo Ramos, irmão Renan Casemiro, prazer grande, Renan. Irmã Sandra também participando, irmã Josiana, irmã Rai Oliveira, prazer enorme, Rai. Muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que muitos irmãos aqui não são, né, da nossa igreja. O Renan, seminarista, né, agora da igreja da Vila da Penha. Irmã Joana, lá da igreja de Marechal, uma irmãzona em Cristo. Um beijo no coração de todos vocês. Então, Deus abençoe, um bom domingo, em família, almoço, descanse e adore ao Senhor mais tarde, seja na sua igreja ou aqui conosco na transmissão.